A compreensão correta do que dizem as Escrituras quanto ao estado dos mortos é indispensável para esse tempo. A palavra de Deus declara que os mortos não sabem coisa nenhuma, até o seu ódio e o seu amor já pereceram. Temos de recorrer à segura palavra da profecia como nossa fonte de autoridade. A menos que sejamos versados nas Escrituras, quando esse extraordinário poder satânico de realizar milagres for manifesto em nosso mundo, poderemos ser enganados e atribuir a Deus os enganos, pois a palavra de Deus declara que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. A menos que estejamos enraizados e fundamentados na verdade, seremos colhidos pelos ardis enganosos de Satanás. Precisamos apegar-nos à Bíblia. Se Satanás conseguir fazer-nos crer que existem na palavra de Deus partes não inspiradas, então ele estará preparado para enlaçar nossa alma. Não teremos segurança nem certeza no momento exato em que precisarmos saber o que é a verdade. Vejam só que advertência importante a irmã White escreveu para nós aqui no livro Evangelismo, queridos irmãos e queridas irmãs. Ela diz aqui, não é, que Satanás ele operará milagres e que, se nós não estivermos fundamentados sobre a questão da imortalidade da alma, ou melhor ainda, de que a alma é mortal, não é? Que é aquilo que nós acreditamos, os enganos relativos à imortalidade da alma, enganos que são trazidos pelo próprio Satanás, eles irão nos enlaçar. E veja como que ele começa fazendo aqui a gente cair no engano, né? Acreditando que existem partes não inspiradas da palavra de Deus. Portanto, aqui já é um outro alerta para nós, tá bom, queridos irmãos e queridas irmãs? E agora nós vamos ler um outro texto que está no mesmo livro, Evangelismo, e que diz o seguinte para nós: toda espécie de engano está sendo agora introduzida. As verdades mais claras da palavra de Deus são cobertas com uma multidão de teorias de feitura humana. Erros mortais são apresentados como sendo a verdade perante a qual todos devem se curvar. A simplicidade da verdadeira piedade é sepultada debaixo da tradição. A doutrina da imortalidade natural da alma é um erro com que o inimigo está enganando as pessoas. Esse erro é quase universal. Essa é uma das mentiras forjadas na sinagoga do inimigo, uma das bebidas envenenadas de Babilônia. Todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18, versos 3 e 4. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, a irmã White está alertando aqui de que esse engano de que a alma é imortal faz parte dos enganos da Babilônia, que é apresentado em Apocalipse, e que Deus pede então para que o seu povo saia desses enganos, que ele saia de Babilônia e que ele vá para a verdade. Que nós possamos estar atentos a esse chamado, não é? Bom, e que nós possamos também dar esse chamado às pessoas que estão muitas vezes sinceras, acreditando em um engano. Tem uma outra coisa que ela fala aqui, né, que esse engano é uma das mentiras forjadas na sinagoga do inimigo. Vocês lembram que nós já conversamos sobre isso e que Satanás, quando foi tentar Eva, Deus havia dito para Eva que se ela comesse do fruto ela morreria. Satanás vai e diz para Eva o seguinte: é certo que não morrereis? Vejam só. Então, lá no Éden, Satanás já estava forjando esse engano de que não morreríamos, que tem algo em nós que não morre. Portanto, querido irmão, querida irmã, que
que nós não acreditemos nos enganos de Satanás, que nós acreditemos naquilo que Deus nos revela, não é? Que nós acreditemos no nosso Deus, na palavra do nosso Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus, diz Paulo. E agora, para finalizar, vamos ler o último texto que também está no livro Evangelismo e que diz o seguinte para nós: o problema da mortalidade da alma também precisa ser tratado com grande cuidado, para que, ao ser introduzido o tema, não surja profunda e empolgante disputa que feche a porta para posterior estudo da verdade. E aqui, quando ela está falando o problema, não quer dizer que a mortalidade da alma é um problema. É a questão, da mortalidade da alma. E ela fala aqui que isso deve ser apresentado com cuidado, para que isso não feche uma porta para um estudo posterior da verdade. E ela continua dizendo assim: requer-se grande sabedoria para tratar com a mente humana, mesmo ao apresentar a razão da esperança que há em nós. Qual é a esperança de que temos de dar uma razão? A esperança da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Vocês se detêm demais sobre determinadas ideias e doutrinas, e o coração dos incrédulos não é sensibilizado. Tentar impressioná-lo equivale a malhar em ferro frio. Vejam só como muitas vezes as nossas atitudes elas acabam tendo um resultado que não é aquilo que nós esperamos, não é, queridos irmãos e queridas irmãs, e que ao invés de gerar aceitação, gera mais resistência. Por isso precisamos de muita sabedoria e precisamos pedir sabedoria dos altos céus, não é? Precisamos pedir a unção do Espírito Santo. E o texto vai finalizar dizendo o seguinte: necessitamos constantemente de sabedoria para saber quando falar e quando permanecer calados. Sempre, porém, há segurança perfeita em falar da esperança de vida eterna. E quando o coração está abrandado e subjugado pelo amor de Jesus, será feita a pergunta: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos capítulo 16, verso 30. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, então, que nós possamos pedir sabedoria a Deus e que possamos lidar com esse tema da mortalidade da alma, não é? E com o engano também da imortalidade da alma, que nós consigamos lidar com isso com sabedoria, com tato, sabendo o momento de falar, não é? Como falar, e que nós possamos então pedir essa sabedoria a Deus. Fiquem conosco durante essa semana, fiquem com Deus em primeiro lugar, não é? E até a próxima, se assim Deus nos permitir.